A entrevista de hoje é com o médico cirurgião cardíaco, Dr. Renato Max. Eu agradeço a presença. Bom dia, doutor. Bom dia, Elisiane. Bom dia aos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas. Doutor, vamos falar um pouquinho da ECMO, né? Isso, da exatamente. ECMO, que é essa técnica, o senhor estava me dizendo aqui que ela já vem de muito tempo atrás, mas ela ganhou muita visibilidade nessa pandemia, né? Que é o pulmão artificial. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como é essa técnica, para a gente entender. Isso, a gente usa esse termo pulmão artificial e coração artificial, que eu acho que é uma forma mais fácil da gente entender. Ou seja, a ECMO ela faz a função do pulmão ou do coração ou dos dois no momento de alguma doença. E para que isso? Ela está tratando essa doença? Não, ela não trata a doença. Ela dá tempo para que os tratamentos disponíveis das patologias em questão façam efeito. Então a ECMO a gente chama como se fosse uma ponte. Uma ponte para quê? Uma ponte para se recuperar, uma ponte para se transplantar. Entendeu? Então, assim, ela faz a função do pulmão, faz a função do coração. Então, a gente pode fazer um ou outro ou os dois. Juntos, inclusive. Juntos, isso. Existe um período determinado, um período máximo que o paciente pode ficar com a ECMO? Olha, isso às vezes entra num cerne de uma discussão ética, né? Assim, quanto tempo será que esse paciente vai melhorar? Seja do Covid, seja da parte cardiológica. Então, a gente leva muito em consideração individualizar cada caso a caso, né? Assim, então, uma membrana, um dispositivo de ECMO, ele tem uma duração média de 15 a 20 dias. A gente pode ficar trocando esse dispositivo, né? O ato de trocar, ele é menos arriscado do que o implantar, né? Como se fosse trocar, entrar com um carro de Fórmula 1 no pit stop e trocar, certo? Então, assim, depende muito de como está o andamento do caso e da perspectiva de vida desse paciente. Essa técnica, o senhor falou, vem desde os anos 70 e ela é muito utilizada aqui no Brasil? Ou a gente ouve pouco, mas ela é mais utilizada, enfim? Ela surgiu lá na década de 70, 60, 70, ganhou muita notoriedade na epidemia do H1N1, meados de 2012, e ela é bastante utilizada no Brasil, mas muito no serviço privado, né? Porque a gente não tem essa tecnologia disponível no SUS, no Conitec. A gente teve uma negativa no final de junho. Muito embora o próprio Conitec, nas suas orientações de tratamento de Covid, bote a ECMO como um braço do tratamento da Covid grave. Mas alguns centros no Brasil, públicos, dispõem dessa tecnologia, principalmente centros que façam transplante pulmonar ou cardiológico. Então, é uma tecnologia já usada, é uma tecnologia que não é experimental. Então, a gente tem um resultado, por exemplo, na Covid, em torno de 60% de sucesso, né? Então, quando a gente implanta isso num paciente Covid, normalmente aquela mortalidade daquele paciente está acima de 80%. Né? Então, assim, não é novo, né? Assim, não é simples, é complexo. Não, a gente não consegue colocar isso em qualquer hospital e manejar. Na verdade, a gente consegue colocar em qualquer hospital, se a equipe for. Mas manejar que está o segredo do sucesso. Então, assim, existem centros no Ceará, em Pernambuco, no Maranhão, no Hospital Universitário do Maranhão, tem um centro ECMO. Doutor, não é novo, não é caro. O que é que falta para entrar no SUS, inclusive com essa negativa do Ministério da Saúde recentemente, para que esse procedimento entrasse no rol do Sistema Único de Saúde? Acho que falta aquilo que a gente sempre enxerga nas políticas públicas de saúde. Antecedência, estudo, preparo. Porque se a gente olhar o custo individual de cada tratamento, a gente vai se assustar. Agora, você está vendo um custo individual, de repente, de uma judicialização, que a gente tem que montar toda uma estrutura ali. Agora, o número de profissionais para cuidar de uma paciente é o mesmo para cuidar de 5. Entendeu? Então, eu acho que falta realmente essa conversa. Né? Assim, a gente teve um deputado, não daqui do estado, mas que botou um projeto de lei após Paulo Gustavo, né? Deu uma notoriedade muito grande o caso dele, infelizmente ele foi a óbito, mas que obrigava os hospitais de campanha a ter um dispositivo ECMO. Esse projeto de lei foi retirado da urgência e se formou um grupo de estudo. Mas se formou um grupo de estudo, já se vão 60 dias e nada anda. Então, eu acho que os gestores têm que parar de agir como brigadistas, de ficar apagando incêndio. E tem que atuar como verdadeiros bombeiros, prevenir, estudar, para que a gente tenha um serviço aqui no Estado de qualidade, para que isso salve inúmeras vidas.
A gente teve recentemente também aqui no Rio Grande do Norte, além do caso Paulo Gustavo, né, que foi a repercussão nacional, o caso da Maria do Céu, né, que ela foi internada com Covid grávida, teve a filha, conheceu a filha só depois de 2 meses e ela fez uso da ECMO. Esse tratamento dela foi judicializado, foi particular? Como é que funcionou? Bem, o caso da Maria do Céu, ela estava internada no hospital privado aqui de Natal. Ela internou gestante, teve o bebê e logo depois foi entubada e não tinha condições de sobreviver. Então, foi conversado com a família arcou com os custos inicialmente e entrou com a questão do reembolso do plano de saúde. Esse processo ainda está rolando, não é um processo judicial, é um acordo. Eles já tiveram alguma parte disso, mas você vê, a dificuldade é até no plano de saúde, né? Assim, porque ele leva em consideração o Conitec. Mas diante dessa notoriedade do Paulo Gustavo, diante dos resultados mundiais, assim, grande parte dos planos de saúde eles estão autorizando esse tipo de material. E é muito triste, assim, durante o pico da pandemia e durante alguns casos de notoriedade aqui, foi o caso da Maria do Céu, antes um caso de uma enfermeira em Mossoró, a quantidade de ligações que eu recebia pedindo para implantar a ECMO. Né? Assim, isso não chega ao poder público, né, para saber o quanto. Agora, só complementando a resposta anterior, o custo de salvar uma vida não é custo, é um valor de salvar uma vida. Agora, tenha certeza que um centro especializado em ECMO não está salvando só a vida da Maria do Céu. O corpo clínico ele se torna, tem uma expertise em doente complexo e a assistência dos demais doentes melhora muito. Né? Então, a gente tem que ter uma visão ampla do caso. A gente não pode só estar olhando assim, como a gente sabe. Se eu olhar o processo de uma paciente que está agora em ECMO, é muito caro, mas é aquilo. Foi um processo, tem que botar no hospital público, né? Tem que ter toda uma estrutura criada. Então, se a gente se preparar, né? A gente viu agora do Dr. Madison falando da questão da cardiologia pediátrica, né? Assim, incansável na luta dele, assim, é um trabalho muito bonito, mas a gente enxerga que no Rio Grande do Norte precisava ter um centro público cardiológico. Isso em quase todo o Nordeste tem, um hospital exclusivamente cardiológico para fazer transplante, para cuidar de criança, para fazer ECMO, para operar os corações das pessoas do Rio Grande do Norte. E a gente segue esperando por esse hospital e por dias melhores na saúde pública do Estado. Muito obrigada, doutor, pela participação. Não, eu que agradeço a oportunidade e só mandar um abraço para a Rayane, que é uma paciente que está em ECMO, e a gente está torcendo muito que você saia, Rayane. Já estamos confiantes no sucesso. E agora tem mais gente na torcida, viu, Rayane? Todo mundo na torcida pela sua recuperação e pela sua saúde. Doutor, muito obrigada, bom dia. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais RN no ar, às 7h55, com Mara Godeiro. Um ótimo dia para você, se cuide. Até a próxima.